tinha falado ali a respeito de política e política partidária. Queria que você desse uma pincelada sobre isso. Quando a gente fala em política partidária, nós sabemos que, para um cristão, por exemplo, ser um candidato a qualquer cargo político, ele precisa se filiar a um partido, com as ressalvas que existe sobre, essa política partidária, como um cristão deve se portar. Essa é uma pergunta interessante, bem legal, até porque é um debate político que a gente já faz nessa premissa, na própria pergunta. Por que que eu tenho que me filiar a um partido para participar de uma eleição, certo? Por quê? Eu não posso, eu sou o Antônio Lemos e eu quero ser candidato a prefeito. Não, mas qual partido tu é? Não, não, eu não tenho partido. Por que que eu tenho que participar de um partido? Qual é a ideia de partido, né? Por que que o partido existe? E o legal é a gente entender a própria palavra partido já, certo? Então, assim, a palavra partido quer dizer que é quebrado, é algo Partiu. que é em parte. Então, o partido representa uma parte da democracia. O partido representa um grupo, uma ideia. Quando você vai participar de uma eleição ou da política partidária, você tem que, claro, como cristão, você vai ter que perceber o que que o partido defende. Quais são os princípios que o partido defende, qual é a visão de mundo que o partido defende. Porque eu, enquanto cristão, eu tenho princípios, eu tenho valores que estão acima do partido. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um partido chamado PCO, Partido da Causa Operária. E o Partido da Causa Operária defende, por exemplo, o terrorismo. Você pode dar um Google aí e ver que hoje o PCO não está no apoio do Hamas, Sim. defende o Hamas, e o seu próprio presidente, se eu não me engano, é Rui Pimenta, o nome dele, se eu não me engano, mas o Rui Pimenta diz que o que o Hamas fez é uma ação política, não é um crime. Então, assim, eu, como cristão, eu posso pertencer a um partido que usa como ferramenta de debate político a eliminação do meu adversário. Eu vou matar o meu adversário, eu mato o meu adversário, eu estupro o meu adversário, eu sequestro o meu adversário. Isso que o Hamas fez em Israel e tal. Como que eu, enquanto cristão, posso pertencer a um partido que defende essa prática de ação política, certo? Ok. Porque no cristianismo eu sou chamado para ser bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que trazem a paz, bem-aventurados aqueles que trazem o amor, então, assim, na política partidária, eu vou ter que me filiar a um partido que esteja de acordo com os meus princípios de cristão. Porque eu não posso tervejizar, eu não posso dançar, eu não posso negociar os meus princípios de fé para os princípios políticos, porque os princípios de fé estão muito acima Isso. do político, Uhum. entende? É, ah, é mais ou menos, você pensar, pô, mas eu vou me filiar a um partido, vou participar de uma eleição, são 4 anos e tal, e por esses 4 anos eu vou negociar alguma coisa que é eterno? Não tem como. Então eu tenho que levar para o partido político aquilo que é eterno, aquilo que eu percebo enquanto cristão, aquilo que eu quero para um futuro de terra transformada, de uma nova Jerusalém, de uma nova terra e novos céus, bem, eu tenho que trazer isso para uma prática Isso. política. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, exatamente, venha a nós o teu reino. Como é que eu vou praticar isso com um partido que defende o aborto, que defende uma prática política de eliminação do adversário? O cristão, ouça bem, isso aqui é muito legal, pastor Leidiel. O cristão, os nossos pais da fé, a igreja histórica nascendo, cristão morrendo no Coliseu, por exemplo, entende? O cristão morrendo no Coliseu diante do imperador, sendo comido por leões. Bah, que cena maravilhosa, que cena maravilhosa. Por não negociar os seus princípios, por não negociar os seus princípios, por não negociar a sua visão de fé do que eu quero na terra. Está lá morrendo, sendo degolado. E, infelizmente, hoje nós vemos muito cristão participando de partido político sem pensar essa ideologia política, sem considerar a prática política. Então, eu Isso. só estou pensando num cargo, eu estou pensando num ministério, eu estou pensando no dinheiro, no que eu estou ganhando. Então, assim,
para resumir a conversa, eu gosto muito de política, muito, mas no Brasil a política partidária É é complicado. ainda da página policial, entende? Ainda é da página policial. Para falar bem a verdade, partido político no Brasil, nós temos muito pouco, muito pouco. O PT é um partido político. O PCO é um partido político, entende? Eles expulsam do partido quando o cara quer pensar diferente, quando o cara Uhum. não se submete àquele ideário, aquele. Então, por exemplo, eu me lembro que, se eu não me engano, se eu não me posso estar enganado, mas a Marina Silva, ela foi expulsa do PT, alguma coisa assim, quando defendeu, se eu não me engano, agora eu não sei se era o aborto, que ela meio que ficava em cima do muro contra o aborto, e o PT, não, nós somos a favor. Não, mas então, sai. Uhum. A, aquele outro, o Plínio Arruda, foi expulso do PT por defender também outras ideias, e aí ele fundou o PSOL, o Plínio Arruda, que eu gostava de ouvi-lo até e ver, porque ele era muito caricato, o Plínio, né? Mas veja, o PT tem posição, o PT tem posicionamento. Você pode não concordar, mas é um partido, isso é um Sim. partido. Então, e aí, quando você se envolve com a política partidária, é claro que o PT, Quer fazer também os quando quer jeitinhos, fazer né? do seu jeitinho e tal, faz, né? Petrobras, Odebrecht e coisa arada. Mas, assim, tem o seu ideário, e é claro, entende? E, infelizmente, muitos estão hoje, se dizem cristãos, se dizem de um partido de direita. Veja hoje no Congresso, muitos partidos de direita estão aliados com o PT. Na campanha para presidente falavam mal do Lula, mas hoje Lula é presidente e os caras estão lá participando. Sim. Que eu entendo isso, não tem como entender. Política partidária é isso. Política partidária é isso. Por isso que a gente acha que a política é corrupta, por isso que a gente acha que a política é feita por hipócritas. Sim, grande parte em função da política partidária. Que sempre está vendo os benefícios, para o partido ou benefícios pessoais e acaba abrindo mão, né, da sua essência. E é um debate que, assim, nós precisamos fazer, principalmente porque quem banca o partido, entende? Quem banca o partido hoje é através dos impostos, né? Sim, Nós pagamos para o PCO existir, isso nós mesmo. pagamos para o PT existir, nós pagamos para o PL existir, por isso que tem tantos partidos no Brasil. Nós iríamos melhorar muito a questão da política partidária se o partido político fosse mantido pelos seus filiados, Isso. certo? Se, eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na faculdade, que eu era um pouquinho mais à esquerda, porque eu me lembro de participar de eventos de direitos humanos, de política e tal, que se vendia bottom do PT, que se vendia camisa de partidos de esquerda, porque ali estava uma fonte de renda do partido. Hoje não precisa mais, porque os caras vivem de milhões, Fundo eleitoral. fundo eleitoral e tal. Não deveria de existir. Assim como uma empresa, quem banca é o cliente e o seu produto bom, assim como uma igreja, quem banca são os seus membros, um partido político tinha que ser mantido pelos seus filiados. Ou seja, se lá em cima a diretoria do partido político fizesse algo errado, eu não vou contribuir. Sim. Não contribuo. Nesse mês eu não vou pagar a anuidade, a mensalidade. Ponto. Seria a forma de o filiado manter a claridade daquilo que nós defendemos. Mas veja só, o Novo nasceu assim, o Partido Novo. Olha o que é Brasil. Brasil é isso. O Novo nasceu assim, o Novo pensava assim. E como é que o Novo está pensando hoje? Hoje, o Novo já aceita fundo eleitoral. Está entendendo? Porque é difícil de você se manter assim, Remando contra a correnteza. remando contra a correnteza e com clareza com quem está lá na base, com quem está lá na base, o filiado ao partido. Nós não queremos ouvir a base. Nós queremos fazer política, nós dizemos que o partido é democrático, mas nós não queremos ouvir o povo. É a democracia em que o povo não tem voz. E é claro que, então, o partido político no Brasil hoje são três, quatro pessoas. Três, quatro. Por que o PT não tem outro candidato a presidente? É só o Lula. Quem é a outra liderança? São só algumas pessoas, mas todo partido é assim. Entende? Todo partido é assim. Se o partido aqui do município toma uma decisão que a executiva estadual não gostou, eles destituem aqui a turma. Não podia ser assim.
Partido tem que ser uma coisa séria, em que as pessoas tomam decisão e vão manter a decisão. Então, política partidária é uma coisa, pensamento político é outra, que é a outra coisa que também nós Sim. falhamos muito por causa formação, da formação do pensamento político.